Há perguntas que raramente são ditas em voz alta, mas acompanham o ser humano desde o início. Quem é o maior? Quem ocupa o lugar mais alto? A busca por reconhecimento atravessa culturas, épocas e corações. Mudam os cenários, mudam as linguagens, mas a lógica permanece. Grandeza costuma ser medida por poder, visibilidade e influência. O desejo de ser visto não é apenas social, é profundamente existencial. Os discípulos de Jesus não estavam imunes a essa tensão. Caminhavam com o Cristo, ouviam sua voz, viam seus sinais, mas ainda interpretavam a vida com categorias humanas de valor e status. É nesse contexto que Marcos capítulo 9, do verso 30 ao 37, revela uma inversão radical. O texto não trata apenas de humildade, mas da essência do reino dos céus e do modo como Deus define grandeza. Jesus atravessa a Galileia de forma reservada, conforme Marcos capítulo 9, verso 30. O silêncio é intencional. O que ele vai revelar não é para as multidões, mas para os que caminham mais perto. O conteúdo é grave. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. E morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Marcos capítulo 9, verso 31. Aqui se revela a consciência plena de Cristo. Ele não é vítima do acaso. Ele caminha voluntariamente para a cruz, obediente ao propósito eterno do Pai. A grandeza de Jesus começa na obediência. Como anunciado em Isaías capítulo 53, verso 10, o sofrimento não é derrota, mas parte do plano redentor de Deus. Os discípulos, porém, não compreendem. Marcos capítulo 9, verso 32, afirma que eles não entendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. O silêncio deles revela resistência interior. A cruz confronta desejos profundos. Ela ameaça qualquer projeto de grandeza baseado em triunfo e exaltação pessoal. Por isso, Paulo afirma que a cruz é escândalo, conforme 1 aos Coríntios capítulo 1, verso 23. Ela desmonta a lógica humana de poder e sucesso. Enquanto Jesus fala de entrega, os discípulos discutem outra coisa. Ao chegarem a Cafarnaum, ele pergunta: que é que discutíeis pelo caminho? Marcos capítulo 9, verso 33. Eles se calam. O texto diz que haviam discutido quem era o maior. Marcos capítulo 9, verso 34. O silêncio agora é de constrangimento diante da verdade. Essa disputa não é superficial, ela revela o coração humano. A busca por honra sempre foi uma força motriz da história e das relações humanas. Agostinho chamou isso de soberba, o amor desordenado por si mesmo. A Escritura confirma: a soberba precede a ruína. Provérbios capítulo 16, verso 18. O problema não é desejar ser grande. O problema é definir grandeza sem Deus. Quando isso acontece, a vocação vira palco e o serviço vira instrumento de vaidade. Jesus então se assenta. Esse gesto indica ensino solene. O que ele dirá agora é fundamento do reino. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Marcos capítulo 9, verso 35. Aqui ocorre a inversão absoluta. No reino de Deus, subir é descer, liderar é servir. A grandeza nasce do esvaziamento. Jesus não destrói o desejo de ser o primeiro, ele redefine o caminho. A primazia no reino não é conquistada, é ofertada no serviço. Filipenses capítulo 2, versos 6 ao 8, confirma essa verdade. Cristo, sendo Deus, esvaziou-se, assumiu forma de servo e humilhou-se até a morte de cruz. A maior autoridade do universo se revelou na mais profunda humildade. A glória divina passou pela obediência e pela entrega. A grandeza, então, não é medida por quantos nos servem, mas por quantos somos capazes de servir com fidelidade e amor. Para tornar isso visível, Jesus toma uma criança, coloca no meio deles e a abraça, conforme Marcos capítulo 9, verso 36. No contexto da época, a criança simbolizava fragilidade e irrelevância social. Não tinha status, poder ou voz pública. Ao colocá-la no centro, Jesus redefine o valor. Ele desloca o foco da grandeza do alto para o pequeno, do forte para o frágil. Quem receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe, diz Jesus em Marcos capítulo 9, verso 37. Receber o pequeno é receber o próprio Cristo. Servir o invisível é tocar o mistério de Deus que se revela na simplicidade. Essa criança representa todos os que não podem retribuir: os pobres, os esquecidos, os feridos, os marginalizados pela vida. O mesmo princípio aparece em Mateus capítulo 25, verso 40. O que é feito aos menores é feito ao próprio Cristo. O reino de Deus não se constrói no centro do poder, mas nas margens da existência humana. O valor do ser humano
não está no que produz, mas no fato de portar a imagem de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, verso 27. A glória divina se manifesta onde o mundo não procura. Deus se revela na dependência, na vulnerabilidade e na humildade. Essa palavra atravessa gerações, porque toca o coração humano. Todos buscamos sentido. Todos tememos a insignificância. O Evangelho não promete fama eterna, mas comunhão eterna. Não oferece destaque, mas pertença e transformação. O maior no reino dos céus não é o mais eloquente, nem o mais influente, mas o que escolhe servir quando poderia dominar. É aquele que ama quando poderia se proteger, que se cala quando poderia se exaltar, que se entrega quando poderia exigir. Diante desse texto, resta uma decisão. Continuaremos discutindo grandeza enquanto Jesus caminha para a cruz? Ou permitiremos que a lógica do reino confronte nossas ambições mais profundas e reorganize nosso coração? O Cristo que anunciou sua morte em Marcos capítulo 9, verso 31, ressuscitou ao terceiro dia. A cruz não foi o fim, mas o caminho. A humilhação não foi derrota, mas glória. A entrega não foi perda, mas redenção. No reino dos céus, a verdadeira grandeza não se impõe, não se exibe, não se autopromove. Ela se ajoelha, ela serve, ela acolhe, ela ama. E exatamente por isso, ela permanece. Quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Marcos capítulo 8, verso 35. Que essa palavra confronte nossa alma, gere arrependimento e nos conduza à decisão de viver a grandeza que nasce da cruz. Não se esqueça de se inscrever, comente se você se sentiu tocado por essa mensagem e compartilhe com seus amigos.